professor, desses últimos anos, né? O governo do Lula, o Bolsonaro pós-pandemia. Sim. Como você faz a avaliação? A gente está em que rumo? Nós estamos ainda, acho que muito devagar, né? Eu acho que a primeira década, o Brasil cresceu, a primeira década do século, final do governo Fernando Henrique, os dois governos Lula, cresceu razoavelmente. Se dentro do governo desse voo, 2%, 3%, excetuando 2010. Aí a segunda década foi muito ruim, né? Foi péssima. Foi muito ruim para o país. A terceira década, que é a que nós estamos vivendo agora, houve alguma melhora, né? Nós tivemos um mandato do Bolsonaro, foi 18 a 22, tivemos um crescimento econômico muito ruim, tivemos um momento de recessão, é bom lembrar, claro que teve a pandemia, ninguém pode esquecer disso, mas em termos econômicos e de presença do Brasil no mundo foi ruim, ninguém visitava o Brasil, e o Brasil não visitava ninguém, tanto que o funcionário, a Mônica Bergamo fez uma reportagem, um funcionário de Itamaraty, um senhor que guarda as bandeiras de todos os países, ele falou que nunca trabalhou tão pouco como na época do Bolsonaro, porque ninguém vinha ao Brasil, então você não precisava pegar as bandeiras, passear, porque ninguém queria saber do Brasil, nós viramos um estado pária da comunidade internacional. Verdade. Foi uma vergonha. Agora, voltamos a ter uma participação internacional. Isso é positivo. Mas também não podemos achar que nós vamos nos meter em certas questões internacionais que nós não temos poder algum, econômico e militar. Por exemplo, a questão do Oriente Médio, uma questão muito complexa. Nós podemos ter boas intenções, a paz, nós queremos a paz, mas para chegar à paz numa região que tem conflito desde o período antes de Cristo, e sem exagero, não é fácil. Então nós vamos querer meter o nosso bedelho e fazer em regiões que nós não temos a mínima condição nem de ser uma espécie de juiz convidados, né, para resolver aquela questão. A nossa área é a América do Sul. E a possibilidade de estabelecer no chamado Sul Global, que o pessoal gosta muito de falar, que é essa questão da África Negra. Estabelecer boas relações com a África Negra, no qual nós devemos muito, né? Bom lembrar, a questão do tráfico de escravos e toda a tragédia da África Negra. Mas conseguir estabelecer, agora na questão da Venezuela, o Brasil foi muito bem, tanto que agora o procurador lá da Venezuela ontem disse que o Lula é agente da CIA. Né? Então, é fantástico. O Lula é agente, e o Boris do Chile também, então o Lula virou agente da CIA, isso é de uma idiotice fantástica, né? Então, por quê? Porque quer ver as atas, cadê as atas? As atas até agora não apareceram e não vão aparecer. Então o Brasil tomou uma postura, diferente quando o PT dizendo que, comemorando a reeleição do Maduro, o governo não. Então, em termos diplomáticos, a gente está tendo agora uma posição um pouco melhor do que tínhamos recentemente. A economia voltou a crescer, mas era muito tímida. As questões que envolvem, diminuiu aquele clima bélico que nós tínhamos do governo anterior, não tem mais o puxadinho, o cercadinho, melhor dizendo, que o Brasil já até esqueceu, o Brasil esquece muito rápido, esse é um problema nosso. O Ivan Lessa, grande lá do Pasquim, dizia que a cada 15 anos o Brasil esquece o que ocorreu nos últimos 15, né? O cercadinho era um momento ridículo, bizarro, da vergonha, que a cada dia ele saía e ficava falando aquilo, as pessoas ficavam falando, não sei o quê, os jornalistas eram agredidos, chegou um momento que os jornalistas não cobriam mais, né? Um negócio assim patético, quer dizer, agora voltou a ter um ar republicano, isso é importante, né? Ele tem um ar de respeito, republicano e tal, mas o ministério, até por razões de fragilidade parlamentar do governo, é muito ruim. Né? Se a gente olhar o conjunto no ministério, é um ministério ruim, não muito ruim. Tem setores que andam, a economia, mas a parte social anda pouco. E a outra parte, se eu for olhar, tem ministro que você nem sabe o nome. Você fala, pô, mas esse cara é ministro, tal, você já nem lembra. Então, faltam realizações mais efetivas e uma presença maior do presidente nas questões do Brasil. Agora, por exemplo, tudo bem, eu entendo que vai ter de viajar para lá, para cá, para lá, né? Vai ter agora em novembro atividades internacionais importantíssimas aqui no Brasil, porém precisa ter uma presença mais ativa, né? Não sei se o vice-presidente poderia auxiliá-lo nisso, que tem uma presença muito tímida, o Alckmin, né? Apesar de ser ministro também na indústria e comércio, mas está faltando o governo, apesar de nós temos o menor nível de desemprego desde 2012, isso é um bom resultado, muito bom resultado, desde 2012, então a inflação está controlada, a balança comercial vai ser 70 bilhões superavitária de dólares, resultado muito bom, a inflação sob controle, você tem, quando você olha o conjunto da economia, os resultados são bastante positivos, mas a taxa de juros, voltamos à questão anterior, ainda continua sendo muito alta, que é uma questão que tem de ser resolvida. Então o governo consegue melhorar um pouco, mas o período Lula 1, Lula 2, a história não se repete, né? Já o Marx já dizia isso, mas com toda razão. O Lula 3, muitas vezes, imagina que está no Lula 1,
E não tá. Não mudou muito. Mudou. E a relação com o parlamento é outra. Agora você tende... Agora, por exemplo, a eleição do presidente da Câmara, que marcou todo esse ano e vai ser início de fevereiro do ano que vem, quem é que vai ser? Você vai pegar. Porque o segundo biênio do governo é fundamental para o governo, para tentar a reeleição, mas não só isso, mas para aprovar programas que considera fundamentais. E o Arthur Lira fez o que quis na primeira parte do governo Lula. Vamos ver o que vai ocorrer, né? Mas nesse sentido, não é questão de otimismo ou pessimismo, é o que é possível. Agora, as eleições para as prefeituras mostram, em alguns momentos, bons resultados, em alguns locais uma diminuição da turbulência, né? Você dá uma olhada em alguns, o Rio de Janeiro mostrou isso com uma vitória confortável do Ipaz. O Belo Horizonte, as coisas ficaram um pouco mais calmas, apesar que o Bruno Engler vai para o segundo turno, mas vamos ver, provavelmente o prefeito tem chance de ser reeleito. Então você vai dando uma olhada, deu uma diminuída. Mas tem um consenso, tem uma guinada para o centro-direita, não tem? Tem. A maioria. E que não é um fenômeno mundial, ao contrário que muitas vezes, se você olhar o México, vamos voltar a ele, o governo sexênio López Obrador era considerado um governo de centro-esquerda tal. E elegeu a sucessora, Cláudia Sheinbaum, primeira mulher de origem judaica, eleita presidente, e lá só tem um turno, com 60% dos votos. Pô, uma votação consagradora, né? E tem uma série de questões que o México está discutindo com o Brasil. O Brasil fica geralmente de costas, e é meio chavão dizer isso, mas de costas para a América Latina de língua espanhola, né? O Brasil demora muito para entender. A Argentina falava em reforma universitária em 1918, nós vamos falar em reforma universitária em 68. Então, a Constituição mexicana social é de 17, a nossa Constituição cidadã é de 1988. Então, lá está acontecendo uma série de mudanças, inclusive a discussão de reforma do Poder Judiciário, tal, que ele conseguiu ser aprovado, inclusive, nas duas casas, com maioria constitucional. Está tendo uma série de discussões que são interessantes, e lá não... gozado que parece que você está num outro mundo. Essas nossas questões aqui não estão presentes lá. Você tem uma discussão política intensa e de nível muito elevado. Eu acho que no nosso caso, de um lado passa que o PT envelheceu tá ainda sangrando dos episódios do impeachment, exato. Envelheceu, não renovou as lideranças, e isso não é um fato do acaso. Verdade, o Lula, depois do Lula, quem vai tomar? Quem vai, né? Não tem. Não renovou as lideranças, em parte o Lula tem culpa nisso, porque ele sempre criou dificuldades para outras lideranças, centralizou. Então, Ciro Gomes, isso, Marina... Tudo. Se você repassa, aqueles pessoal lá desde a época do sindicalismo, ele foi... Verdade. Então, o que acontece? De um lado, o partido envelheceu, as lideranças envelheceram, os jovens não estão no partido, se desinteressam da vida partidária, e a questão do programa mesmo, da ação política, é velha, arcaica. E quando quer falar de uma coisinha moderna, aí entra na discussão identitária, que é um problema, porque a maior parte da população não está interessada nessa questão, é interessada na barriga, aqui no estômago, se tem comida, se tem luz na sua casa, se tem segurança pública, se o filho tem uma escola, se tem creche, que as pessoas não imaginam, quando se fala em creche, quem é das classes médias, muitas vezes não imagina a importância na periferia da creche, senão a mãe não pode trabalhar. Verdade. E a segurança dela pôr a criança às 8 horas, ela pega às 6 da tarde. Em várias casas que a mãe é a única fonte de renda. Essa é uma outra questão. Se você olhar os dados do IBGE, quem é que carrega a família? A mãe. Então, é isso que a esquerda brasileira não entendeu, que houve uma mudança na periferia, totalmente distinta do que era a periferia nos anos 80. Inclusive, porque tinha nos anos 80, quando o PT foi criado em 1980, as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, que hoje não existe mais, sumiram, que inclusive em certo momento tiveram uma forte vinculação com o PT. Então você não tem essa presença dessa luta de movimentos que surgiam na periferia, movimentos políticos, acabou. Então é necessário entender o que está ocorrendo nas periferias, porque nós temos geração nem trabalha nem estuda, e são milhões. E você pensa, Vilela, que daqui a 20 anos ele vai estar aí, ele continua sem estudo, sem mercado de trabalho, sem participar do mercado de trabalho formal e demandando serviços públicos, como por exemplo o SUS. Como é que vai ser?
Quem é que vai financiar isso? Nós temos uma bomba que vai estourar lá na frente. Isso é, né? Então, está envelhecendo, né? Está envelhecendo, o país está envelhecendo, aquela pirâmide assim. O Brasil, eu lembro quando eu estava no ginásio, faz alguns séculos, mas quando o Santos era campeão mundial. Faz tempo. Eu lembro que no verso tinha um mapa do Brasil, crescimento demográfico, 2 pontos, 3,2 por ano. O pessoal achava legal crescer, era uma loucura a população. Hoje a população cresce 0,7, mais ou menos. As famílias foram diminuindo, o número de filhos, hoje raramente, antigamente todo mundo tinha 5, 6, 7, 8 filhos. Meu pai tinha 9 irmãos. 9 irmãos? E minha mãe, 6 irmãos. Então, isso tudo foi mudando. Agora nós temos uma, né, tem 2, 1, foi alterando. Então a questão que se coloca é que o Brasil tudo mudou, é necessário pensar esse Brasil que é diferente, esse mundo que é diferente, e aí precisa ter intelectuais, o que um italiano Gramsci chamaria de intelectuais orgânicos, que se debrucem sobre essa realidade e falam o seguinte, mudou o Brasil, América Latina e o mundo. O que nós estamos falando não atende mais essa realidade. Se a gente continuar falando isso, o mundo vai continuar mundo. As coisas continuam, evidentemente, amanhã vai nascer o sol outra vez. Mas nós vamos ficando para trás. E como estamos ficando para trás em uma série de áreas do conhecimento e tal. Então é necessário repensar o que está, né? Ter reflexões que sejam originais e que tenham aplicação no concreto, né? Que o Brasil, o país mude. Aí precisa ter saco de fazer algumas coisas que nem todo mundo gosta. Participar de partido político, participar de associações de bairro, associações em geral da sociedade civil. É chato, mas assim, a democracia demanda esse esforço da cidadã, do cidadão. A cada 2 anos nós temos eleições. Nunca na história do Brasil nós tivemos uma sequência tão longa de eleições plenamente democráticas. Nunca na história. Então a gente tem que levantar as mãos aos céus e à Constituição de 1988 e os constituintes e ao presidente da Constituinte, o deputado Luiz Guimarães, que é uma coisa fantástica, porque o meu sonho era votar para presidente da República. E, primeiro, demorou tanto tempo, teve a campanha fracassada das diretas já, que acabou sendo derrotada. Foi em 1989, né? Eu votava desde 1974. E votava, na época do regime militar, só tinha 2 partidos, Arena e MDB. Então, não tinha mínima liberdade de campanha, debate, nada disso. Nós conseguimos sair daquilo, construir uma democracia, uma Constituição avançada, como é de 68, com garantias importantes. É uma das constituições mais importantes do século XX, é a brasileira. Porém, nós não conseguimos dar o salto da letra não tão fria da Carta Magna para a realidade concreta que nós vivemos. Quer dizer, fazer essa passagem, por quê? Porque a elite política foi piorando. Elite política no sentido sociológico mesmo. A qualidade dos políticos ao longo do tempo, ela foi piorando. Hoje nós temos um parlamento do nós quer, nós fumo. Dá vontade de chorar. Ninguém acerta concordância numa frase. As ideias... Tem comissões na Câmara dos Deputados que eu fico horrorizado quando eu assisto. Tem palavrões, xingamentos, né? Coisas assim absurdas que você não imagina num parlamento como o Brasil, que tem uma história. É uma vergonha que nós assistimos nessa legislatura, por exemplo. Mas não só, nós temos o problema da elite intelectual, que não é mais aquela que tem a vinculação com a sociedade. Mesmo a elite artística, hoje não é mais aquela dos tempos que o Brasil tem uma presença no mundo. Hoje não é, infelizmente também. A elite empresarial não tem mais um Roberto Simpson, um Antônio Hermírio, etc. Né? Que nós tínhamos, que tinha uma vinculação com a sociedade e tinha a noção de pertencimento. Nós fazemos parte do mesmo país. Essa noção... Não, hoje, se possível, o pessoal manda todo o dinheiro para fora, faz qualquer maracutaia. E nós que temos uma tributação tão baixa, vale lembrar. Então, a questão toda é construir o que no passado se falava projeto nacional.